Nesta noite, no culto de sábado, nós estamos tendo por costume orar ao Senhor e pedir ao Senhor um tema a cada sábado e assim ministrar sobre ele. O Senhor colocou no meu coração livro do profeta Jonas. Você que tem a Bíblia aí ao seu encontro, capítulo de número 1, verso de número 5. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1 e versículo de número 5. Quero ministrar uma palavra direta ao seu coração, qual o Espírito de Deus ministrou na minha alma. Amém? Você que tem a sua Bíblia aí ao seu alcance, está assim a leitura. Jonas capítulo 1 versículo 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, e ali havia se deitado e dormido profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas no porão e disse: o que está acontecendo com você? O capitão do navio se aproximou de Jonas no porão e disse: o que está acontecendo com você? Amém? Você já deve ter visto no vídeo aí que segue o tema, uma voz no porão. O que está acontecendo com você? Eu quero ministrar uma palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jonas. O profeta Jonas se encontra no grupo dos 12 profetas menores. Menor não pelo fato de espiritualidade, mas por conteúdo que leva o seu livro. Jonas, ele é o profeta conhecido por muitos como fujão, mas quando nós estudamos, nós compreendemos que não é bem assim a história. Quando nós vemos a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 1 de Jonas, você vai encontrar uma palavra profética. Você vai encontrar um Deus em direção a Jonas e não Jonas em direção de Deus. Você vai encontrar um Deus em direção a Jonas e não Jonas em direção de Deus. Quando Deus chega a Jonas, ele libera uma palavra profética. Que palavra, pastor? Ele diz para o profeta: levanta-te. Antes de Deus entregar o propósito ao profeta, Deus lança uma palavra profética. E esta palavra profética é: levanta. É a mesma palavra que Deus fala ao profeta Ezequiel no capítulo 2, levanta. É a mesma palavra profética que Deus fala para Elias no livro de Reis, dizendo: levanta-te. É a mesma palavra profética que Deus fala para Jeremias no capítulo 18, levanta-te. É a mesma palavra profética que Jesus disse a Levi: levanta-te. É a mesma palavra profética que Deus usou Ezequiel no vale para dizer: levanta-te. Levanta-te na Bíblia é uma palavra de posicionamento. Levanta-te na Bíblia é uma palavra profética. Quando Deus fala ao profeta Jonas: levanta-te, Deus está liberando ao profeta uma força para ele se levantar. Veja que a palavra profética parte de Deus. E quando Jonas se levanta por causa da palavra profética. Ele não se levanta primeiro, ele não se levanta antes da palavra profética, ele se levanta depois da palavra profética, porque a palavra profética vem com uma profecia: levanta-te, e acompanha com ela uma força espiritual que dá ao profeta a se levantar. Ezequiel estava na beira do rio Quebar, e quando Deus disse para ele: levanta-te, veio sobre ele uma força espiritual que o apoiou de pé. Quando Elias estava debaixo do pé de zimbro, sentado pedindo a morte, e o anjo disse para ele: levanta-te, veio sobre ele uma força espiritual que o apoiou de pé. Quando Jeremias estava recebendo de Deus uma visão, e Deus disse para ele: levanta-te, veio acompanhado com a palavra profética a força espiritual que o pôs de pé. Quando Jesus encontrou Levi e disse para ele: levanta-te, veio com esta palavra uma força espiritual e apoiou de pé. Quando o profeta profetizou no vale, veio com o profeta uma palavra, e com ele a força espiritual. Pastor, me acende a luz, abre a porta para mim entrar. Deixa eu lhe dizer, com cada palavra profética vem uma ação espiritual
espiritual. E esta noite a palavra profética é: levanta-te. E qual é a ação, pastor? É força que Deus vai te dar para ficar de pé no meio da luta. A ação é Deus vai te dar uma força espiritual, não só para se levantar, mas para permanecer de pé. Eu quero ser boca de Deus para a tua casa esta noite. Com a palavra profética nesse sábado, vai acompanhar uma força espiritual. Pastor, eu não entendi, eu vou acender a luz. Vai dobrar a oração, vai dobrar a consagração, vai dobrar a santidade, vai dobrar, aleluia, o compromisso, vai dobrar a fé, vai dobrar a perseverança, vai dobrar a esperança, vai dobrar, porque a força espiritual acompanha a palavra profética. E quando a palavra profética vem até Jonas e diz para ele: levanta-te, ele levanta. E ele vai para onde? Qual que é o propósito? Deus disse ao profeta: vai até Nínive. E quando você chegar até lá, você vai profetizar aquela cidade, porque o pecado subiu à minha narina. Segundo o texto sagrado, ele levanta e desce para Jope, aonde havia ali um grande porto de navios cargueiros, e ele desce para lá. E quando ele desce para lá, o que me chama a atenção na exegética do texto é dizendo: e fugindo da presença do Senhor, ele procurou um navio para Tarso. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando ele desce a Jope, ele já está fugindo de Deus, porque ele não quer cumprir o propósito. Mas pastor, o Senhor acabou de abrir a porta e eu entrei na mensagem que a palavra profética foi para ele se levantar. Pois é, quando você entende a vida de Jonas, você vai ver ele se levantando, porque ele recebeu uma força e uma palavra profética. Mas ele usa a força que Deus o deu, o renovo que Deus deu, a aumentação da fé, da perseverança, da esperança, do chamado que Deus deu ao profeta, não para fazer, não para exercer, mas para fugir. Isso também acontece com o profeta Elias. Quando Elias está debaixo do pé de zimbro, o anjo diz para ele: levanta, come e bebe, porque a sua caminhada é longa. Ele comeu, ele bebeu, mas ele usou a força espiritual não para cumprir o propósito, mas para fugir. Deixa eu acender a luz para você. A força espiritual que Deus nos deu é para cumprir o propósito e não para seguir o caminho que eu quero. Eita, o renovo espiritual que Deus dá na tua casa é para cumprir o propósito, não é para você fazer o que você quer. Você está de pé de hoje, eu estou de pé hoje, porque eu recebi uma palavra profética e uma força espiritual. Eu não posso usar o que Deus me deu para seguir o caminho que eu quero. Coisa boa e terrível é a palavra de Deus. Ele procurou o navio certo. Para onde? Para Tarso. Ele queria fugir para lá. Era onde o coração dele apontava. Ele foi para lá, ele entrou no navio. Primeiro, para entrar, ele pagou. O capitão permitiu, ele está no navio. E o texto vai dizer que o Senhor enviou no mar um vento, e esse vento causou uma grande tempestade. E o texto vai dizer que essa tempestade não ia afundar o navio, ia dizer que ia despedaçar. Deixa eu repetir, para você ter uma interpretação certa da palavra. O texto não vai dizer que o navio ia afundar, o texto vai dizer que o navio ia despedaçar. Olha a frase, o texto não vai dizer que o navio ia quebrar, ia partir. O texto vai dizer despedaçar. Pastor, o que é despedaçar? É pedaço do pedaço. Eita, coisa terrível. O que é despedaçar? É divisão da divisão. O que é despedaçar? É caco para caquinho. É despedaçar, é tirar pedaço do pedaço. Quando você mais olha e diz que a coisa vai parar aí a coisa piora, porque é pedaço do pedaço. Quando você pensa que o navio só ia partir no meio, ele parte em 3. Quando você pensa que só ia partir em 3, ele parte em 6. Quando você pensa que ele só ia partir em 6, ele parte em 12. Pastor, como assim? Parece que o vento só ia partir, mas ele ia despedaçar.
despedaçar. O que ia despedaçar é fazer o que é grande ficar pequeno. Sabe o que a tempestade ia fazer? Tirar da força o que ele mais tinha, força. Ia fazer o grande ficar pequeno. Isso é despedaçar. O que é despedaçar? É levar ao limite extremo. E quem levantou? O mesmo Deus que levanta profeta é o mesmo Deus que levanta tempestade, porque foi o próprio Deus que levantou. A palavra levantar no livro de Jonas aparece pela segunda vez agora, e levantou-se uma tempestade. O mesmo Deus que levanta o profeta é o Deus que levanta a tempestade. Eles analisaram e perceberam que a tempestade ia fazer do navio pedaço, despedaçar, pedaço do pedaço. Eles ficaram com medo. Por quê? Porque no meio do mar o vento batia ao contrário e não deixava o navio ir. E Jonas estava dentro do navio. Quando eu entendo isso, eu começo a entender que se o texto fala que a tempestade vem ao contrário, na realidade o contrário não é a tempestade, o contrário é Jonas. Porque quem está indo contra o propósito é Jonas, e é a tempestade que está o impedindo de ir ao contrário. Mas ele diz, a tempestade vem ao contrário, mas na realidade eu estou contra. Pastor, não entendi. É fácil. Quando eu estou no caminho errado, tudo que sopra eu falo que é contra. Labacata, chobidara só. Quando eu saio do propósito, tudo que bate contra mim eu falo que é o diabo. Quando eu saio da obediência, do centro da vontade de Deus, tudo que vem contra mim eu falo que é o inimigo que está se levantando. Mas na realidade é a tempestade que Deus está dizendo, que a tempestade nos guiará para o caminho certo. Ele pagou para entrar, e quando ele entra, ele vai para o fundo do navio. Por que ele vai para o fundo do navio? Porque quando ele chega no navio, ele paga. Quando ele paga, ele desce para o porão. O navio é navio de carga, tem um propósito no navio. Qual que é o princípio do navio? Levar carga. Quando Jonas paga, ele entra. Existe dentro do navio alguns grupos. O primeiro grupo, a liderança, o capitão que aceitou dinheiro e botou ele para dentro. Segundo grupo, o marinheiro. Terceiro, a carga. Dentro do navio de carga, se você não for o marinheiro, se você não for o trabalhador do navio, você não pode ser passageiro, porque o navio é navio de carga. Jonas aqui virou carga e não passageiro, porque o capitão podia aceitar ele como passageiro, mas o navio não muda o princípio. Eita, pastor, não entendi. Pode ter muito líder aceitando muita coisa por aí, mas o navio não muda. Navio aqui é de carga. A igreja é lugar de trabalhador e não de passageiro. Alabacatata. Se você entrou na igreja como passageiro e pensa que é passageiro, sinto muito para lhe dizer, ou você é marinheiro ou você vai virar carga, ou você vai virar peso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, muita gente pode mudar o princípio, mas o navio aqui não muda. Ou você é marinheiro, ou você é trabalhador, ou você é carga, e carga vem só para colocar peso. Passageiro aqui não tem vez. Ele entra, pastor, e por que ele vai para o navio, para o porão do navio? Porque ele não é marinheiro. Por quê? Porque todo marinheiro tem um propósito. Qual é o propósito? Fazer o navio andar, administrar. E por que ele vai para o porão? Porque Jonas não era marinheiro, ou seja, sem propósito. Está dentro do navio sem propósito. O que te leva ao porão? O que me leva ao porão? O que nos leva aos porões espirituais? O que nos leva aos porões da vida? É quando a gente já começa a viver sem propósito. O que me leva aos porões terríveis, aos escuros espirituais, as lutas espirituais, as batalhas terríveis, o que me leva aos porões, o que me leva a se esconder, o que me leva a paralisar dentro do porão. Porão é lugar de guardar coisa velha. O que me leva a lugares velhos é uma vida sem propósito. Eu preciso ter uma vida com propósito. Falta de propósito vai me levar para o porão. Alabatatata.
Falta de propósito vai me levar a uma paralisia espiritual. Eita, falta de propósito vai me levar para os lugares escuros da vida. Pastor, o que é porão? É vida sem graça. O que é estar no porão? É viver um dia após o outro. Como assim? É levando, é empurrando com a barriga. Dentro do porão é viver uma vida sem propósito. O apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Filipenses, capítulo de número 1 e versículo de número 3, dizendo: o meu desejo é ir a Cristo ao encontro da minha coroa, mas eu sei que existe uma necessidade de eu continuar no meio de vocês por predição. Pastor, eu não entendi. Paulo dizia: a minha vontade é encontrar com o meu Senhor, mas eu sei que eu ainda tenho propósito aqui, eu sei que ainda eu tenho um propósito para cumprir. Eu não entendi, deixa eu te explicar. Quando você está dizendo: Deus, eu quero morrer, não quero viver, está sem propósito. Quando você diz: Deus, não quero mais, está sem propósito. Uma vida sem propósito vai te levar para os porões mais escuros, vai te levar talvez até para uma depressão, pânico do medo, uma vida emocional destruída, uma vida psicológica abalada, uma vida sem propósito. Você vai precisar de home trio para dormir. Vai lá, eita, Deus está dizendo para você: vive uma vida com propósito. Eita, coisa terrível. Pastor, o que fez Jonas descer para o porão? Se ele não é o marinheiro, se ele não trabalha, ele está sem propósito. Ele não é passageiro, ele é carga. Para ele é passageiro, mas para o navio ele é carga. Ele está lá, e o texto vai dizer que ele dorme, e dorme em um sono profundo, porque o porão faz isso, né? O porão nos leva a uma vida de sono profundo. O que é sono profundo? Perca de sensibilidade. Pessoas que estão dormindo, acorda com qualquer barulho, sono leve, ainda está sensível, mas quando se entra num sono profundo, pode derrubar a casa que não levanta, pode soltar rojão que não acorda, porque perdeu a sensibilidade. No livro de Reis você vai encontrar uma mãe que dormiu um sono tão profundo que matou o filho sufocado. A Bíblia vai dizer que ela mata o seu filho sufocado porque está dormindo em um sono profundo. Você acha que o filho não gritou? Você acha que o filho não chorou? Você acha que a criança não rolou na cama? Mas o sono era tão profundo que ela não escutou. Pastor, não estou entendendo. Quando você entra nos porões da vida, o sono é tão profundo que você não escuta o grito da promessa. Você não escuta os gritos do propósito dizendo para você: ei, Deus te chamou para pregar. Você não escuta mais. Você está num sono tão profundo que o propósito só falta lhe pegar e chacoalhar, mas você não está, porque você está no porão e ainda por cima dormindo profundo. Pode gritar: Alaixó, Remanaiatá, Alabacá. Eu estou sentindo Deus aqui nesta live. Eu preciso ser boca de Deus para a tua vida. Acorda antes de matar o propósito. Acorda antes de matar a promessa. Acorda em nome de Jesus esta noite. Pensa comigo. Ele está dentro do navio, só que o vento não acorda ele. O navio está para despedaçar, pedaço do pedaço. Eu amo essa frase. Eu amo a exegética bíblica. Olha aqui, olha o que a Bíblia vai dizer agora: que alguém desce. Desce por quê? Porque quem está em cima está desesperado. Deixa eu repetir. O capitão desce por quê? Porque quem está em cima está desesperado. Quem está desesperado? Os marinheiros, jogando a carga fora, com medo do vento afundar o navio. Mas o vento não ia afundar, ia despedaçar. E o marinheiro desce, o capitão desce porque quem está em cima está desesperado. Pastor, acende a luz. Deixa eu acender. Está na hora de você descer. Está todo mundo desesperado. Porque você tem autoridade dentro da sua casa para descer.
Eita, pastor, não estou entendendo. Tem coisa se perdendo lá em cima, você precisa descer. O problema está embaixo. O problema está descer. Desce no porão. Eita, tem alguém dormindo lá, desce. Eita Deus, se alguma coisa está acontecendo aqui, está na hora de descer para os lugares espirituais. Pastor, mas os lugares espirituais é em cima. Paulo disse que aquele mesmo antes de subir desceu. Eita, se a coisa começou a pegar aqui em cima, desce para resolver lá embaixo. Desce na oração, desce no jejum. Ele desceu para encontrar Jonas. Quando ele desce para encontrar Jonas, Jonas está dormindo. Ele grita e não acorda. E a Bíblia vai dizer: e se aproximou de Jonas. Por quê, pastor? Porque quem está em sono profundo não adianta gritar de longe, tem que se aproximar. Quem está em sono profundo não adianta bater panela longe, tem que se aproximar, porque não vai escutar o seu grito. Pastor, não entendi. Pega no ombro e chacoalha. Eita, pega, bota na cadeira, vamos conversar. Quem está em sono profundo precisa de aproximação. Está na hora de chamar. Eita, está na hora de conversar, rosto com rosto. Pastor, não entendi. Deixa eu acender a luz para você entrar na porta da mensagem. Olha o que João escreveu. João é terrível. Ele está dizendo assim: eu poderia escrever a vocês, mas eu vou aí cara a cara. Por quê? Porque tem coisa que é cara a cara. Aproximação. Pastor, se aproxima do marido e pergunta, se aproxima da esposa e pergunta, se aproxima do patrão e pergunta, se aproxima do funcionário e pergunta, se aproxima do filho e pergunta, se aproxima. Aproximação vai dizer de intimidade. Precisa de intimidade. Eita, o marido não consegue, o filho não consegue, mas o Espírito de Deus não vai te deixar lá embaixo. Hoje é noite de aproximação. Ele vai se aproximar. Quando ele se aproxima, ele libera uma voz. E a voz é essa: o que está acontecendo com você? Jonas acorda porque ele escuta uma voz no porão. E a voz é: o que está acontecendo com você? Quando estamos no porão, nós precisamos ser confrontados. Posso lhe dizer uma coisa? O que está acontecendo com você? Pastor, por quê? Porque aí ele vai dizer: está todo mundo desesperado lá em cima, o navio vai despedaçar, e você ainda consegue dormir. Não entendi. A esposa está dizendo: o casamento vai afundar e você ainda dorme. O ministério está afundando e você, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, é a pergunta que eu te faço: o que acontece com você? O que está acontecendo comigo? O mundo está caindo lá fora e a gente está por aí. Se caiu, caiu. Eita, se afundou, afundou. Se embora, vai embora. Se deu divórcio, dá divórcio. Se dá falência, dá falência. Se vir buscar, vem buscar. Se vir cortar, vem cortar. Eita, o que está acontecendo com você? Você não era assim. Você acordava orando, você acordava adorando, você orava no serviço, você orava em casa, você cantava usando a harpa, você tinha prazer de estar na presença de Deus. Às 3h da manhã, o Espírito te encontrava na beira da cama, e agora você está dormindo enquanto o mundo está acabando, enquanto o casamento está indo embora, enquanto a vida financeira está indo embora, o emocional está sendo abalado. A pergunta que eu te faço é: o que está, pelo amor de Deus, acontecendo com você? Pastor, quando nós recebemos essa pergunta por 2 vezes na vida. Primeiro, quando eu começo a ser omisso nas coisas. Segundo, quando eu tomo alguma direção errada. Pastor, não entendi. Você não era assim. O que está acontecendo com você? Você não explodia assim? Você não chutava assim? Ai, o banco da cadeira da mesa. O que está acontecendo com você?
O que está acontecendo? Ai meu Deus, alá proface, chome narauê. Você tinha prazer de ouvir o conselho do pai, o conselho da mãe, o conselho do pastor, o conselho do amigo. Você tinha prazer de pegar o microfone, de pegar o celular e ligar para alguém e pedir um conselho. Agora você está se trancando, você responde as mensagens curtas: estou bem, não estou bem, está ok, não está ok. Alá chorribe, darauê, minaras. Você não era assim, você abraçava, parou de abraçar. Aue chore, pauê, mauê, chominarauê. O que está acontecendo? Eu preciso dizer, o barco vai despedaçar e você ainda consegue ficar assim. Pastor, não, isso aqui é terrível. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 45, Jesus vai fazer a mesma pergunta e a mesma situação. O capitão chega no momento que precisa da ajuda de Jonas para jogar as coisas fora do navio. Quando ele chega, ele encontra o profeta dormindo. Alguém precisa de ajuda, encontra o outro que era para ajudar dormindo e pergunta: o que está acontecendo com você? Jesus, no Evangelho de Lucas, ele vai chamar os discípulos para oração. Ele precisa da ajuda deles e ele vai orar à parte. Quando ele volta, ele conta os discípulos orando. E sabe qual que é a pergunta? O que está acontecendo com vocês? Não pode orar nenhum. Pastor, o negócio está difícil. Eu resolvi trancar a porta, eu resolvi ficar aqui, deixa eu lhe dizer uma coisa: você está no porão e as pessoas desesperadas lá em cima, alguém precisa da tua ajuda, alguém está precisando de você. E eu faço essa pergunta, e eu te peço aí na sua casa, quando essa pergunta chegar no teu coração, bota um espelho e você refaz a pergunta. Como assim? Eu faço a pergunta: o que está acontecendo com você? Quando ela chega aí, você agora bota o espelho e pergunta para você mesmo: o que está acontecendo comigo? Você não era assim. Você era daqueles que ajudavam. Você era daquele que pegava na mão da esposa e dizia para ela: fica calma que vamos vencer. Você era daquela que pegava na mão da esposa e dizia para ele: aguenta firme, quem prometeu garante. Você era daquele que dizia: fica tranquilo, vamos orar, que o nosso Deus vai responder. Só que agora o navio vai despedaçar e você ainda consegue dormir. A promessa está indo embora e você ainda consegue dormir. O que está acontecendo com você? Foi a luta? Foi o deserto? Foi a idade? O tempo passou? Sou maduro, cresci, alá papai, oe maia, sou minha, amadureci, anayato, remanaya tayata, ribicobi, praia, oe michomina. Deixa eu lhe dizer que aquele que te chamou quando você estava no ventre da sua mãe ainda é o mesmo Deus. Existe uma chamada, uma promessa, uma bênção de Deus na tua casa, na tua família, na sua vida, mas você precisa sair do porão. Jonas vai, e a gente sabe o processo. Qual é o processo? O processo é que os marinheiros estão jogando a carga fora. Os marinheiros é quem trabalha. Jonas chega para ajudar no trabalho. Jonas chega para se envolver. Porque eu vou para o porão? Porque eu nego a mim mesmo? Porque eu paro de se envolver dentro do navio? Porque eu não sou marinheiro? Pastor, não entendi. Eu paguei para entrar. Então deixa eu lhe dizer, eu paguei para entrar como passageiro e não como marinheiro. Deixa eu lhe dizer, quem aceitou tem o seu princípio corrompido, mas o navio não. Sobe que você precisa trabalhar, porque fé sem obra é morta. E deixa eu lhe dizer que as cargas que ele jogava simbolizavam Jonas. Eles começaram a jogar a carga fora, a carga material, para deixar o navio leve, sendo na realidade a carga era espiritual, lá embaixo. Quando Jonas chega, a gente sabe o processo. Ele diz que a culpa dele e ele precisa se jogar no mar, e pede para os marinheiros fazer dessa maneira. Por quê, pastor? Porque os marinheiros é aqueles que sempre trabalhou e nunca vai deixar de trabalhar. Deixa eu abrir um parênteses aqui.
Carta de Paulo a Filemão, capítulo número 1, versículo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: graça vos dou em Cristo Jesus nosso Senhor, que me chamou ao apostolado. Aí ele vai dizer Filemão, companheiro do trabalho. Aí depois ele vai dizer Aquila, companheiro de luta. Quando o apóstolo Paulo vai mandar a carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 21, ele vai escrever dizendo: Timóteo, meu companheiro de luta. Por quê, pastor? Porque existe dois companheiros: existe os companheiros de trabalho e existe os companheiros de luta. O companheiro do trabalho sempre vai estar no trabalho, mas quando a luta chegar, ele vai cair fora. Mas o companheiro de luta sempre vai estar no trabalho, e o dia que a luta chegar, ele diz: não ré do pé daqui, eu vou continuar jogando fora, porque o navio não afunda, eu vou continuar exercendo. Pastor, não entendi. Pode estar o profeta dormindo, o meu ofício é marinheiro. Alá pá 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 pá, ribichô mindaratá. O profeta pode estar adormecido, eu sou marinheiro, eu tenho que lutar para o navio ficar de pé, para o navio ficar de pé. Pode quem quiser dormir, Deus me chamou para trabalhar. Pode quem quiser dormir, Deus me chamou para luta. E eu vou terminar essa passagem. Jonas vai se jogar. Existe aqui duas bocas. Deixa eu repetir para você. Existe aqui duas bocas: a do mar e a do peixe. Quando jogam as cargas materiais do navio, que possivelmente poderia ser vinho, alegria, trigo, palavra, estão jogando a alegria fora e nem sabe que não é a alegria que tem que jogar, não, é alguém que entrou. Mas vem cá, jogou fora as cargas material, quem engole? O mar. O mar engoliu. Por quê? Porque na carga material não existia uma palavra profética. Quando Jonas se joga, quem engole não é o mar, é o peixe, porque o peixe simboliza a providência. Deixa eu lhe dizer, o homem material, quando é se jogado no mar, quem engole ele é o mar. Mas o homem que tem uma palavra sobre ele, ele pode se jogar, ou seja, reconhecer as suas falhas. Deus não deixará o mar engolir, Deus enviará o livramento. Pastor, não entendi. Se joga no mar e assume as suas responsabilidades. Lá pá 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 pá. Você sempre foi um homem de responsabilidade, agora está no porão, se joga que o mar não te engole, Deus envia o livramento. Você sempre foi uma mulher de responsabilidade, se joga no mar e assume a responsabilidade, o mar não te engole, Deus é o Deus que te dá o livramento. Eita, eu vou terminar esta palavra nesta noite. O que está acontecendo com você? Se joga no mar, chama a responsabilidade. Por quê, pastor? Através de você chamar a responsabilidade, o navio não afunda, o navio não entra em despedaço, Deus dá o livramento. Esta noite, quando você se jogar no mar, o mar não te engole. Por quê? Porque você não é material, você não é homem carnal, você não é homem desta terra. O apóstolo Paulo diz que o homem espiritual discerne as coisas espirituais, e por ninguém é discernido. Pastor, não entendi. Deixa eu lhe explicar e acender a luz para você. Jonas disse: me joga no mar, que Deus trará o livramento. Os marinheiros eram carnais e diziam: não vamos jogar, porque senão o seu Deus vai vir contra nós. Jonas discernia eles e eles não discerniam Jonas. Jonas dizia: joga no mar que eu assumo a responsabilidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa: assume a responsabilidade. Você é homem espiritual, assume a responsabilidade. Você é mulher espiritual. Agora a pergunta que vai ser feita para você não é o que está acontecendo, vai ser o que aconteceu. Por quê? Porque você agora é profeta e mudou a situação. Esta noite Deus te tira de dentro do porão, a voz do Espírito te pega lá de dentro e te faz assumir a responsabilidade. Eita!